E aí, galera, eu vou ter que fazer nesse formato para resumir vários dos capítulos. Então, eu vou deixar o capítulo 349 de fora e só vou até o 348. Então, eu vou ter que fazer dois vídeos para o capítulo 340 e acho que vai ser 349. Vai ser só isso. Tá, começa com o 344 com o dizendo saudações, como se sente, pro Morgan, que diz que naquela hora da misturada que o Cífero fez, daquele monstro gigante, ele ficou todo acabado, porque ele teria morrido. Só ficou vivo por causa do Ursus, porque o cara perdeu um braço, as duas pernas, tá com o corpo todo fachado, tá na cadeira de rodas. E o Morgan, eu esqueci o nome desse cara, Morris. Morris. E o perguntou que o Ciscaco apresenta ele e ele quer que ele traga ajuda. E nós vamos num painel incrível. O Dante, Vânica e Zeno. Tipo, eu vou mais na ideia do Tassiano, que é. Eles estão sendo usados como bateria em vez de serem. Que vão voltar. Porque não parece que o Urso está curando eles. E ele usa a magia a magia combinada dele com a dos irmãos e cura o Morris. Só que isso é mais do que poder de cura, porque ele trouxe a perna, o braço, isso dele, os movimentos do corpo, tudo de volta. O cara fica maravilhado. Só que tem uma coisa a mais. Ele devolve a visão do Morris, mesmo ele tendo nascido cego. Então isso vai bem mais além do que poder de cura. Daí o Cis bota no teste dele e faz aquela meio que lavagem cerebral neles. Daí o Cis chama a irmã Wiwi e diz que no país do sol o futuro está mudando. Ele não sabe porque, mas o Cis não pode se mover agora. A irmã diz que sim, que diz que vai ir e vai levar os paladinos. Mestre, o Cis não pode agir agora. Eles falam que o Cis não pode agir e a gente não sabe ainda, porque, cara, eu não acho que Black Clover vai acabar esse ano, porque tem muita coisa ainda para ser explicada. Como as espadas do Astro foram para lá, como o Cis fez esses contrastes, por que ele é sempre mostrado no passado e em cadeira de rodas, sem mostrar o rosto. O que aconteceu? Por que ele é assim? Tem muito mistério em Black Clover ainda que pode alongar o mangá. Tipo, cara, o que eu imagino é que o Urso está enganando todo mundo. Ele não quer o Asta morto, ele precisa do Asta para alguma coisa. Sim, eu não puder acreditar. Daí mostra finalmente o que aconteceu. Mostra ele chegando no País do Sol. Eles veem que a cidade está vazia. E a irmã olha para aquele lá com aquele celular. Ela manda destruir. E ele manda o Yuru fazer lá. Ele revive o dragão com a magia feral. Vivo Santo. Como ele pode ter a magia feral? Provavelmente existe um demônio que tem essa magia lá no submundo. E o dragão retorna. A Terra do Sol será fundação na paz mundial, com poder mais sagrado. E daí vemos do Hyuzen. E vemos o treinamento com Asta com dois novos caras. O que é o mais forte do Hyuzen, o outro é que tá tocando música. E vamos para o próximo capítulo, que esse vai ser mais rápido. Ele mostra o Asta e a Chica e o Ryu conversando. E o diz que o Asta precisa terminar o treinamento dele antes de se juntar a luta. E pede pro Asta tomar cuidado, ou ele vai ser destruído pelo Hyuzen. Vemos um painel incrível, bonito pra caramba. Que é o que eu digo. Não que eu digo com isso, mas Black Clover merece uma animação muito boa. E pra esse tipo de painel, cara, eu não vou poder botar porque vão ser vários capítulos que eu vou estar resumindo aqui. Então isso vai dar um trabalheiro e eu ainda vou ter que fazer dos outros que eu tô vendo. E ainda fazer thumb pra esses capítulos. Então, vou ficar devendo isso pra vocês, mas os próximos vídeos vão estar melhor editados e vai ser um capítulo por vez, porque fazer assim não me ajuda. Temos o Takioga, que eu tinha até visto o nome dele antes pra conseguir falar pra vocês, dando uma surra no Asta. O Asta ia mandar pra longe, batido em parede, o Asta tenta usar Zenten e não consegue. O Takioga pega o Asta, acho que pelo pescoço e bate ele em duas paredes, aqui, ou ele quebra a outra com um soco, não entendi.
E diz que ele é o sétimo Ryuzen e que queria ir pra batalha, mas que o desgraçado Ryu, como ele chama, pediu pra ele fazer isso, então ele vai se certificar de fazer com perfeição. E o Asta diz que não tem como vencer desse cara em trocação de Zenten direto, isso que só tá se aguentando pelo Zenten ou Yorjutsu do Temajashiki Fuji, que é graças ao poder desse cara que o Asta está sendo curado. E ele diz que o Ryu pediu pra eu emprestar o meu poder pra você, então deixa comigo. Ele é um gatinho, que fofinho, não tinha reparado nisso antes. E o Asta tenta ir para o sistema de novo, mas ele não consegue. E o cara diz, entendi porque o Ryu gosta de você. Não me surpreende ter me deixado ele comigo. Só que o cara diz, peraí, qual é o nome dele? Takeoga. É um nome difícil. Diz que nesse ritmo o Asta nunca vai dominar o Zenten porque ele hesita. Ele tem medo. E ele diz, a minha katana não mente. Você tem medo, você hesita. Que ele tá hesitando em usar a katana, porque ele tá sem convulsão, ela foi abalada. E que a diferença entre os dois porque ele não hesita, e é por isso que com a espada dele ele consegue cortar qualquer coisa sem falha. E ele diz, eu acredito que eu sou mais forte, então eu sou. O Asta tem seu choque, ele quebra. Ele diz, ele tá certo, eu estou hesitando. Que eu não pude proteger a irmã Lili, fui derrotado pelo Lúcio facilmente. Que ele foi impaciente, pensou que não ia ficar mais forte, não pôde derrotar a Retica. E pensa que mesmo agora, no eu atual dele, que tá fraquejando, ele não pode se tornar o Rei Mago. E o cara diz pra ele, assim você tá... como era? Assim você tá lidando comigo, o mais forte que há. Você acha que pode ficar de brincadeira? E eu acho que continua pensando. Aí ele diz, eu pensei que se fosse o Yu no lugar dele, ele teria salvado a irmã. Ele teria derrotado o Lucius. Ele que se tornou um grande cavaleiro mágico antes do Asta. Ele fica cada vez mais forte, o Yuno. E isso é uma versão do Asta que idealizada do Yuno. Ele pensa que o Yuno é perfeito, isso. Na cabeça dele, o Asta tem um problema de inferioridade. Só que esse painel é bem legal porque mostra que, como eu disse, uma versão idealizada do Yuno. Que eu vi isso no canal Tassiano, do Zona OP, deixa claro. Que o Asta, que o Yuno é assim, tal. E isso, tipo, mostra que... E eu acho que tem com bastante insegurança. Mas o ponto aqui é... A rivalidade dos dois é uma rivalidade saudável, onde um alimenta o outro para se tornar mais forte. Quando o Yuno se torna mais forte, o Asta quer se tornar mais forte para acabar com ele. E vice-versa. É uma relação saudável. Parem de desmerecer essa relação dos dois. É sério. Tanto o Asta quanto o Yuno se beneficiam com isso. E não importa quanto de poder o Yuno receba. O Asta vai ter sempre a vantagem por ter anti-magia. O poder que anula qualquer magia. E o que o Yuno tem é só muita magia. É sério. É só juntar 2 mais 2 que dá certinho. Então, quem fica falando que o Yuno é um personagem ruim, tá bem errado. O cara chama o Asta pro Fat, vem. E o Asta parece ter o pack dele. Daí vemos o dragão. E vemos uma nova personagem, não lembro se nova, não lembro se eu falei dela, mas uma das samurais de o que tá acontecendo, hoje é o último dia da minha vida estúpida. Minha irmã fica, coitadinha, pelo menos eu vou fazer isso da forma mais do você. E aí Tika diz pra cortar de baboseiro, pra ela desbarrar a katana, que Kuzo ou Kakudono. E ela chama a Itika de demônio e ela já vai cortando o chifre e a bochecha da irmã Vivi. E vemos uma personalidade totalmente nova. Tekuzokaku Gi Noju Morifu. Uma guerreira que nem um satã aguenta. Ela diz que vai sujar a espada de sangue e a irmã Vivi fica... Que lugar... E vamos para o próximo capítulo.
Vemos o dragão de longe e vemos a população que tinha sido evacuada pelo rio. Eles agradecem ao Ryuzen. E vemos a continuação da luta. A Kekuzo escapa do cubo da irmã. E vemos a Itika já transformada. Sempre demais. Elas estão uma troca. A irmã elogia a magia delas. E pergunta se tem certeza que querem lutar. E vemos o dragão atacando. Só que ele destrói umas montanhas. E ela diz: o dragão vai acabar com tudo. Só que isso não vai acontecer. Eles têm uma conversa com o Ryu. Ele diz que o inimigo vai atacar amanhã. Apenas os Ryuzens podem cuidar disso. E ele faz magia de cada um. A irmã tem água espacial. O cara parece que só tem gelo. E o cara tem a magia feral. O que é interessante isso. Por que o Ryu não falou se eles têm outro tipo? Será que o Usis só deu um tipo de magia extra para a irmã? E esse cara não... tinha também a magia feral ou não? E esse outro que era um antigo vilão recebeu um demônio com poder gelo? Ou ele só dá para a pessoa ficar com duas magias? Com só... se ela é especial, um paladino especial. Ele diz que... eu não sei, depois pode rolar uma teoria. Daí diz que o alvo deles seria aquele selo deles, que eles vão acabar com o dragão, que eles não vão deixar. E o Ryu explica que eles vão sim conseguir acabar. Ele mostra a confiança deles e mostra todo mundo pronto pra lutar. E já mostra que a doidinha da espada lá sendo comida pelo dragão. E daí, pá, ela decepa a cabeça dele com seu Yorjutsu de neve. A raposa prateada manchada de sangue, que ficou um design bem maneiro. O gordão lá, Yorjutsu de terra, sacerdote budista do rei da sabedoria. De novo, painel bonito, merece uma boa animação. Sério, Perrote, vamos lá, né? Drácula merece, Boruto pode dar uma descansada. Vamos nessa. Temos um mascarado com seu jutsu de vento, lâminas de vento de Rakshasa. Mano, nomezinho de uma preua de difícil. Ai. E vemos a outra Gyaru, que com seu Yorjutsu de relâmpago. Yajura Yamashami dança que... esqueci de dizer. Todos eles desses ataques estão combinando esses ataques com o Zenten. Já que a Itika, quando corta, ela diz Zenten. E vemos o raiozinho. Tem dor dela e o dragão perde mais a cabeça. A irmã fica impressionada. Ela diz que é por isso que não vamos ceder. Que o Ryu acredita em nós. Capítulo 317. Esse vídeo eu queria ter feito um vídeo, mas preguiça. E nesse capítulo mostra todas as cabeças do dragão foram de vala. A Itika tem um flashback da conversa do Asta e do Ryu. Nós usamos muito do nosso Yorokojutsu mais. Ela diz que não vai precisar do poder do Asta, chama ele de idiota, só que a irmã se teleporta pro lado dela e combina a magia dela com a do cara de gelo e forma magia de gelo vezes magia espacial, presas infinitas de gelo. Com essa combinação prende todo mundo. Um ataque rápido e inescapável de todas as direções. Essa foi a estratégia que eles usaram. Isso foi o que o cara que falou, que foi uma estratégia mais eficiente. A Itika e a doida da espada ainda querem lutar e diz que eles têm uma quantidade de poder absurdo. Realmente, vale a pena fatiar vocês. Essa aqui com o Jack tá num festival de corta-corta. Daí vemos o cara da magia feral, que eu não gravei o nome dele. A Kuka doida ali vai pra cima e ele usa a magia feral pra trazer o pior medo deles, chamada de bicho papão. E ela fica toda sapo mal, sapo bala. E a Itika chama ela e ele diz: o bicho papão traz o pior medo das pessoas, memórias e medos do céu, literalmente torna eles reais. Mesmo que a própria pessoa não saiba disso, porque do Daichi é o pai dela, e ela não sabia, acho que pelo que eu entendi, ela não sabia que esse era o medo dela. A verdade é que a Itika sofreu abuso do pai, então o feitiço considerou esse o medo dela. Eu acho que no estado atual dela vai conseguir, só que ela começa a ter os flashbacks. Merda,
tempo mais, vou ter que viver assim até a próxima guerra. O pai delas queria a guerra e diz que o clã não deveria ser isso. E a Etika, essas são minhas memórias. O cara oferece uma pílula, uma droga Oni pro Yami, só que ele recusa. Então ele dá pra Etika, que ele viu que ele tá vendo. E é mostrado, foi a Etika que acabou com o clã. E cara, cada painel disso é incrível. O pai deles até diz que incrível, essa é minha filha Etika. E que o Ryu e o Yami esconderam isso. Contar a verdade pra ela seria muito cruel. E a Etika vê, fui eu que fiz essas memórias. O que são essas memórias? Fui eu que massacrei meu clã? Ela ainda pensa que é impossível e que todos esses anos de ódio que ela teve pelo irmão foi em vão, foi pra porcaria nenhuma. E vemos os caras se levantando. Nós somos os guardiões desta terra. Nós não podemos nos dar o luxo de sucumbir a nada. E bem, isso já mostra que eles não são iguais aos guardiões de Heart, porque pelo menos eles levantaram para continuar lutando. Feridos, eles ainda estão lutando. A irmã diz que não precisa se preocupar, o Lucius vai trazer eles de volta como paladino, só que o dragão voltou. E bem, agora ele ferrou. A Etika tá congelada e ela diz: não posso deixar isso me afetar, que ela precisa matar o espírito da Fi, que ela é mais forte que isso, mas na realidade eu sempre fui tão fraca. Ela pensa isso. E a irmã disse: descanse em paz. Só que daí, quando o pai dela vai atacar, vem um paralelo legal, mostra ali que o Yami protegendo ela, que ela pensa: Oni, irmão? Daí, mas na verdade quem protegeu foi o Asta. E ele diz: o que você pensa que tá fazendo com a minha mestra? Mandou bem, Asta. Chegou, mas foi. E agora o último capítulo pra isso. Eu gostaria de ter feito um vídeo pra isso. A irmã tá em choque. Asta, como você tá aqui? E o Asta conversa com ela: isso é magia do inimigo? De transformou em algo? Ele pensa em que tipo de magia é essa. Eles veem que é um parente da Etika. Eles veem, é uma alucinação. Que eu acho que diz como imaginável. Mano. E é verdade, se fosse uma luta justa, mano a mano, sem isso aí, a Etika teria vencido. O cara diz que o coração humano é fraco. Isso numa. Mas você transformar isso numa força? Calma aí, deixa eu lembrar. Você fica 300. Ele diz que é patético porque a Etika nem consegue transformar isso em força, que os golpes dela não estão indo. E então ele começa a mudar a figura do meu tá deixando de ser o pai da Etika. E diz que tudo que ele falou se aplica ao Asta também. E começa a virar ele, uma forma que diz: não posso me tornar um rei mago. Isso surpreende o Carlos, que não esperava que o Asta tivesse medo dele mesmo. E diz que ele vai libertar ele agora para ele morrer e tornar um dos abençoados pelo Sama. E o Asta pensa: eu nunca soube, talvez eu tenha tentado não perceber que o medo dele era ser fraco. E outro dele fica dizendo: eu não tenho talento quanto o Yuno. Só que pá, o Asta corta ele no meio e diz que minha fraqueza já foi cortada. E vemos o Takyoga, que diz que o Asta finalmente descobriu durante o treino com eles, que encontrou a forma de compensar o que está faltando nele. Ele dá um oi pra Etika e ela chama ele daquele nome que eu não vou dizer porque é difícil. Ele admite: não tenho talento, mas é exatamente por isso que eu preciso ser forte. Eu tenho que trabalhar mais duro, aprender mais e ganhar mais experiência até que os prodígios. E vamos vendo os pensamentos do Asta: por eu não ter talento, eu nunca posso ficar perdido. Não tenho o luxo de ter medo. Apesar de me tornar mais forte, vencer, salvar e proteger. Se eu perder, apenas fique mais forte do que era antes. Eu não perca de novo. Apenas continue ficando forte. Esse é o rei mago que ele quer. Essa é a determinação do Asta para se tornar ainda mais forte. O cara lá já fica com medo
Naquele instante a fera dentro dele despertou. Ele sentiu que o Asta era um predador e que estava superior. O predador diante dele pôs para fora seus instintos mais primitivos. E ele usa a magia feral, caçada santa. Ele vai. E é um paralelo que o Nasdaq falou que eu achei legal, que é tipo a luta do Asta com o Veto, que o Asta tava pulando para todos os lados e o Veto tava no meio, só que agora é o inverso. Ele diz, você só é apenas um humano. Você não pode enfrentar os paladinos de Urso Samar. O Asta respira, lembra do treinamento dele, eu acho, com os Juzens, e quando o cara vai atacar, no momento em que ele diz, no momento que eu acertar você tá morto, e diz, eu consigo ver, o Asta diz, consegue ver agora, e dá um mega corte no braço dele, desativando a transformação. O jutsu do inimigo, não, ele voltou ao normal? E eles dizem, a forma de um paladino foi cortar algo do tipo, o idiota. Ele diz que o Asta só estava preocupado demais, não importava o tipo de magia que você tem. Ele diz que não importa qual seja, a antimagia vai cortar. Os entende a antimagia, vence qualquer embate. O contra-ataque mais poderoso. Irmã, eu vou salvar você. E esses foram os capítulos. Eu vou fazer do 349 em separado, já que esse vídeo já tá longo bastante, eu duvido que alguém vai ver ele. Mas eu preciso trazer os vídeos BC e deixar o canal movimentado. Então, até mais!